Agora a gente vai criar uma outra classe no projeto para testar esta classe que está aqui. Então eu vou no mesmo pacote com o botão direito, Java Class, vou chamar de cadastro aluno. Essa vai ser a classe principal. Então, para ser uma classe principal, eu preciso ter um método principal que é definido assim: public static void main, e aqui dentro ele vai ter um parâmetro string args. Esses detalhes a gente vai explicando ao longo das aulas. Por que é public, static e tal, o que significa isso. Por enquanto, por hora, basta você entender que a JVM, a máquina virtual Java, para executar o projeto, precisa encontrar em uma das duas classes, que agora eu tenho duas, o método principal main configurado desta forma. Agora eu vou criar objetos. Objetos de quem? Da classe aluno. Como que eu faço isso? Então eu vou fazer assim, aluno 1. Quando eu faço isso, ele não é o objeto. Eu digo que é uma variável do tipo aluno, assim como poderia ser uma variável do tipo int, double, byte e por aí vai. Só que a variável sozinha não é nada. Como que eu instancio a classe aluno? Essa frase a gente vai falar sempre. O que é instanciar a classe aluno? É criar objetos exemplares da classe aluno. Como que eu faço então para criar esses objetos? Eu vou colocar um igual. Esse igual aqui, eu estou falando igual agora, mas essa operação é uma operação de atribuição. Então, aqui a gente diz que aluno 1 recebe ou é atribuído ao aluno 1 tal coisa, e não igual. Aqui eu vou usar um comando new. Entenda esse new como sendo um novo objeto. E aqui eu vou ter a chamada de um construtor. E mais para frente eu explico isso, porque é um conceito que eu ainda não falei. O construtor, eu não defini nenhum lá na classe aluno, tá? Mas ele, como padrão, ele constrói o objeto aluno. E nesse caso aqui eu estou chamando um construtor. Da onde ele vem, como que eu defino, isso a gente vai passar depois. Suponha que eu queira outro objeto, aluno 2. Pronto. Então eu tenho dois objetos, aluno 1 e objeto aluno 2. Então agora eu quero atribuir valores para os atributos. Então eu vou lá, aluno 1, o nome do aluno. Então eu vou pegar um exemplo, aluno Gerson, ponto e vírgula. Aluno 1, ponto, RA, sei lá, um RA qualquer, é só um exemplo, são 11 dígitos, né? Vamos colocar aqui já como se fosse 11 dígitos mesmo, porque aí tem um detalhe que eu quero falar para vocês. Então aqui tem 7, 8, 9, 10, 11. Então veja que quando eu coloquei 11 dígitos, ele me deu um erro aqui. Esse erro está dizendo assim, ó, esse integer é muito grande. Por quê? Porque a JVM ela está compilando tudo que eu escrevo aqui. E quando eu coloco um valor inteiro aqui, a JVM entende que é um int. Para ela, esse número que eu escrevi aqui, que eu estou selecionando, é um int. Mas não é, eu sei que não é. É um long. Então, para dizer para a JVM que esse número inteiro não é int, é long, eu coloco um L no final. Aí eu tiro esse erro. E por fim, aluno 1, ponto. E aí a nota, coloco uma determinada nota lá, por exemplo, 9.3. Aqui também acontece um erro. A JVM entende que a nota eu defini lá como float. Esse número decimal que eu coloco aqui com vírgula, né, 9.3, não é vírgula, é ponto mesmo, né? A JVM entende isso como um double. Double é dupla
precisão, é o dobro do float. Ele não cabe no float. Então a JVM entende isso como, por padrão, esse número como double. E na verdade ele não é double, é float. Então eu tenho que colocar um F no final. Essas são duas situações que eu precisava mostrar para vocês, porque ocorrem esses erros aí se eu não faço uma conversão. Depois a gente fala mais sobre isso. Então aqui eu atribuí valores para o aluno 1 e valores agora para o aluno 2. Aí vem aqui, aluno 2, ponto. Nome, Sandra. Aluno 2, nota. Não precisa ser na ordem, né? Nota 10. E aluno 2, RA. Aí você já sabe que quando for 11 dígitos ou mais, tem que ser long, tá? E aqui então não vou completar. Bom, então veja que eu tenho dois objetos separados, independentes, cada um com os seus valores, seus atributos. E um, obviamente, não interfere no outro.